Bem, eu tentei fazer um vídeo aqui agradecendo os 2.000 inscritos, mas o microfone não foi muito colaborativo, então eu vou falar um pouquinho mais alto para vocês escutarem. Eu já desisti de gravar esse vídeo porque eu tentei fazer live, também não funcionou, mas enfim, eu vou agradecer todo mundo aqui que está presente no canal, lutando pela resistência e pela divulgação científica, e vou continuar o assunto que eu tinha prometido sobre insuficiência cardíaca, né? Quando o meu coração se torna incapaz, insuficiente. Como que isso acontece? A gente terminou o último vídeo explicando, né, quais são as causas, certo? Quantas pessoas são acometidas ao redor do globo, mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia, sobre como que acontece a insuficiência cardíaca. Mas para eu entender como que o meu coração se torna incapaz, eu preciso primeiro saber como é que meu coração bate, como que é a função dele, como que é esse movimento dele bater. Porque eu sei que se ele não bate direito, ele se torna um incapaz, começa a ter uma insuficiência cardíaca aí, né, também devido a um remodelamento. Mas vamos conversar então sobre essa contração. O nosso músculo, o nosso coração, ele trabalha bastante. Enquanto você estiver vivo, ele não vai ter um segundo de descanso, ele está sempre ali contraindo para levar, quando ele contrai, então o sangue se ejeta, sai de dentro dele para irrigar os tecidos. Então, o que acontece? 3 mecanismos são importantes para essa contração. E aí a gente vai começar falando do mecanismo de pré-carga. Não desliguem o vídeo se vocês não entenderem alguma coisa, algum termo. Eu vou traduzir e vou explicar. É legal falar dos termos porque a gente pode ter gente da área da saúde também que vai ficar um pouquinho mais por dentro, e também porque na área científica a gente acaba utilizando alguns termos, né? Eu descobri que biólogo odeia quando a gente confunde pterossauro com dinossauro e réptil com anfíbio, esse tipo de coisa, não é? Tem os termos corretos. E na área da saúde também a gente tem termos, mas não é porque tem termo que você precisa conhecer esses termos e saber tudo e decorar. Não, só precisa entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, vamos lá, vamos falar sobre a pré-carga. O que é a pré-carga? É o retorno venoso. Nossa, o que é isso? Sabe o que acontece? Quando o nosso coração bate, é a sístole. Bateu, saiu sangue, sístole. Quando ele relaxa, é diástole. Quando ele relaxa, entra o sangue, e aí ele bate e é a sístole. Quando ele relaxa, é diástole. Quando ele relaxa, tá vindo o sangue. Então é um retorno venoso. Entrou esse sangue aqui. E o que eu quero conversar com vocês é o sarcômero. Não vou entrar muito a fundo no sarcômero para vocês não desistirem de mim. Mas como é que funciona essa contração? Miosina, actina, são fibras que vão deslizando. Faz todo sentido, né? Então acontece um deslizamento no sarcômero, né? O sarcômero seria igualzinho a minha mão, tá? Ele vai deslizar. Então quando ele desliza mais para dentro assim, acontece a contração, depois relaxa, contrai. Não é isso? É isso. Só que aí, esse sarcômero, ele tem um comprimento ideal. Concorda comigo? Então, esse sarcômero, assim, tá bom. Ele consegue contrair com a maior força possível para ejetar e para liberar esse sangue. Se esse sarcômero está muito longe um do outro, porque meu coração está dilatado, ou porque eu tenho um retorno venoso muito grande, eu tenho um aumento de pré-carga. O que é um retorno venoso muito grande? Eu tenho muito sangue, eu tenho muito volume, eu estou acumulando muita água, eu tenho muito sódio. E aonde o sódio vai, a água vai atrás, então muito volume. Meu coração começa a aumentar os meus ventrículos, as minhas cavidades do coração. Então não fica numa maneira ótima para eu contrair, e se eu não contraio muito bem, eu também não consigo ejetar muito bem. Então também muito perto, também não consigo fazer essa contração certinha. Então, resumindo esse primeiro fator aqui da contração, existe um comprimento ótimo dos sarcômeros, tá? Uma certa quantidade, um volume, um tamanho que o coração deve ter para ele conseguir bater com força ótima e bacana. Bom, agora, outra coisa que é importante para um coração bater é o inotropismo. O que é isso? É a contratilidade, ou seja, como que funciona isso? É a força com que ele bate. E essa força vem de algum lugar, vem do cálcio.
Então, quanto mais cálcio as minhas células têm, mais força elas batem, ou seja, pá, bate com mais força, então. Então, o que acontece? Para uma mesma quantidade de sangue, então faz de conta que eu tenho 100 ml aqui. Se eu tenho mais força, eu vou ejetar mais. Agora, se eu não tiver, se eu tiver essas 100 ml, mas eu tiver uma força pequena, tiver pouco cálcio, tiver esse inotropismo, essa força um pouco menor, o que vai acontecer? Eu posso ter um retorno venoso grande, eu posso ter, vamos supor lá, 200 ml, e não é porque eu tenho 200 ml no meu coração que vai sair essas 200 ml, porque eu não tenho força suficiente para fazer essa contração. E aí o nosso terceiro fator, a gente falou de pré-carga, não se assustem, pré-carga é só a quantidade de volume que tem lá. O terceiro fator, vocês estão craques, porque vocês provavelmente já viram a minha playlist sobre hipertensão, então vocês já estão acostumados com a ideia da resistência aumentada. Então a gente está falando aí de pós-carga. Então, o que seria isso? Não se assusta. Se eu tenho uma resistência vascular periférica aumentada, se meus vasos eles estão mais contraídos, você concorda comigo que o meu coração vai ter que fazer mais força? Ele vai ter que bater mais forte para eu conseguir empurrar um sangue contra artérias mais endurecidas. E a gente já conversou sobre a artéria mais dura, o que pode causar artéria mais dura, como por exemplo a aterosclerose, o seu LDL alto, por exemplo, a hipertensão, e tem os mecanismos para como essa artéria vai fechando, ficando mais contraída. Se a artéria fica mais contraída, meu coração tem que fazer mais força para conseguir injetar esse sangue para lá, tá? Só que se meu coração for insuficiente, se meu coração já estiver mais fraco, ele não vai conseguir vencer tanto, ele vai ter mais dificuldade para vencer essa resistência cardíaca. Muito bem. O que mais que a gente pode falar em relação à insuficiência cardíaca? Que além desses fatores de contração, a gente vai ter também fatores, mecanismos de outros eixos. Por exemplo, a gente tem um eixo neurohormonal. Lembra da renina, angiotensina, aldosterona que a gente comentou? Que nada mais é renina, rim, né? Uma enzima, uma proenzima, na verdade, que vem a pró-renina lá do rim, que vai se converter em renina, e aí vai pegar o angiotensinogênio, que é que vem lá do fígado, e transformar em angiotensina 1, que lá no pulmão vira angiotensina 2. E para que gera tudo isso? Por que isso acontece? O que no final das contas esse sistema faz? Ele vai aumentar ele vai aumentar a resistência periférica e vai aumentar a absorção de sódio. Por que eu vou aumentar a minha resistência periférica, diminuir o calibre dos vasos e aumentar a absorção do sódio, né, do sal, para absorver mais água, para aumentar meu volume? Porque o rim, ele está entendendo o seguinte: eu sou o rim, é para vir uma certa quantidade de sangue para mim e não está chegando esse sangue para mim. Então eu vou entender que tá faltando volume, tá faltando sangue, vamos dar um jeito aí para aumentar, para chegar sangue para mim. Então ele lança a mão desses mecanismos que por um momento, a princípio, né, imediatamente aumenta a pressão, melhora isso, só que imagina isso em estado crônico. A pessoa tem a insuficiência cardíaca, ou seja, o coração dela não tá dando conta de suprir todos os tecidos. O rim vai sofrer, aí o rim vai entender, tá faltando sangue, então ele começa a absorver o maior volume, a pessoa fica congesta. Tanto é que quem tem insuficiência cardíaca congestiva, quando começa a tomar os diuréticos, que são os remédios para fazer a pessoa urinar mais, emagrece mais de 4 quilos, entende? Quando ela emagrece mais de 4 quilos, já fala, nossa, realmente, uma insuficiência cardíaca, porque ela está congesta, ela está com maior peso, justamente porque ela está absorvendo muito líquido, por causa desse sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai fazer isso. Isso também vai aumentar a resistência periférica. E esse sistema vai também aumentar o fluxo simpático. E o fluxo simpático também aumenta a renina.
Então vai virando uma bola de neve. E aí você vai ter vários fármacos que vão agir nesse sistema. É por isso que quem tem hipertensão, quem tem insuficiência cardíaca, vai tomar os IECAs, as captoprios, vai tomar os enalaprios da vida, as olosartanas, que cada um numa etapa dessa via, que a gente comentou também lá na playlist de cardiologia, quando a gente fala sobre o RES. Então, eu expliquei esse mecanismo, né? E por que é um pouquinho interessante vocês saberem disso? Porque eu aposto com vocês, eu rasgo meu diploma, meu futuro diploma, aliás, se vocês não tiverem alguém na vida de vocês que tomam algum desses remédios. Eu não vou rasgar nada não, tá, gente? É brincadeira. Vai que você já é uma pessoa muito jovem, né? Não conversa sobre isso, na verdade você não conhece. Enfim, isso é muito comum. E aí vocês precisam entender a importância desses remédios. Esses remédios, eles são, assim, precisa tomar certinho. Precisa fazer certinho o que o médico pede, porque senão vai virando uma bola de neve e vai piorando a situação, entende? E às vezes é difícil pro médico conseguir falar tudo isso pra você no consultório. O certo é tentar explicar, falar, você precisa tomar esse remédio por causa disso, disso e disso. Mas às vezes é difícil passar todo esse conhecimento. E aí entram os canais de divulgação científica para ensinar o que é certo. Porque é fácil vir um cara falando pra você, você tem que comer isso, isso e isso, um monte de charlatão, sabe? Abandona seus remédios, toma essa homeopatia aqui, ó, essa aguinha com açúcar, né? Mas se vocês têm esse conhecimento, se vocês entendem o que um IECA faz, né? O que uma losartana faz, vocês não vão acreditar em qualquer charlatão. Porque você fala, então tal coisa acontece por aquilo e aquilo e aquilo. Então eu não vou acreditar em qualquer coisa que me disserem, porque eu tenho um conhecimento básico da minha doença ou da doença do meu familiar, tá certo? Então, o que esse sistema renina, angiotensina, aldosterona faz, né? A angiotensina, ela vai também aumentar a fibrose, vai causar uma fibrose no coração. Vai deixar um endurecimento do seu coração e aí vai causando uma disfunção, né, no nosso coração. E é por isso, então, que esse sistema ele é muito relacionado à insuficiência cardíaca congestiva. O que mais que a gente pode falar? O aumento do simpático, a inflamação que vai acontecendo, a maior retenção de sódio, porque a gente já conversou com a aldosterona, aumenta o sódio. Então, agora, a gente falou, tô finalizando, tô acabando, calma. A gente comentou que esse sistema ele aumenta o fluxo simpático. O que esse fluxo simpático faz, né? Ele vai aumentar a frequência cardíaca, ele vai aumentar a força de contração do coração. Lembra que a gente falou lá do cálcio? Então ele vai possibilitar que mais cálcio chegue ali para contrair mais forte. Por isso que pessoas que têm essa ICC, insuficiência cardíaca congestiva, elas têm uma frequência cardíaca mais alta, tá? Então, o que acontece? Vocês vão vendo que esse tema é interessante e uma coisa vai puxando a outra, né? Porque esse fluxo simpático também aumenta o sistema da renina angiotensina. E eu acho que eu joguei muito conteúdo para vocês, mas a gente vai dissertar um pouquinho mais nos próximos episódios sobre a insuficiência cardíaca congestiva, só para vocês entenderem nesse vídeo, então, como é que o nosso coração bate, né? Como que é essa contração? O que eu preciso para o meu coração bater? Eu preciso de sangue lá dentro, eu preciso de uma distância boa nos meus sarcômeros, né? Que seriam meus dedinhos aqui para ele conseguir bater. Se meu coração está dilatado, eu vou ter mais dificuldade para contrair. Eu preciso também da minha força de contração. Eu preciso também que a minha resistência periférica não esteja muito aumentada. E aí, para vocês entenderem, esses remédios a gente já comentou um pouquinho, então eu não vou repetir sobre isso agora. Mas vamos continuar esse papo, né? Como que é a clínica da pessoa. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu tento retomar, explicar de novo, tá bom? E continue com a gente nesse trabalho de divulgação de resistência científica. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Ativem o sininho.